A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, graças a Deus, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus faça companhia a todos vocês, a toda a família de vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui trazer uma palavra da Bíblia Sagrada que se encontra no primeiro livro da Bíblia. É o livro do Gênesis. Amém? O início de tudo, né? Glória a Deus. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 25 e o versículo 21. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma meditada aqui na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 25 e versículo 21. Oh, glória, hein? Vamos aqui falar a respeito deste homem. Este homem que teve comunhão com Deus. Este homem que teve intimidade com Deus. Esse homem chamado Isaque. Isaque, o filho da promessa, o qual Deus tinha prometido a Abraão. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Porque Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Está na Bíblia. Diz aqui, ó, versículo 21. Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Olha o que diz a Bíblia. E Isaque orou instantaneamente ou continuamente, sem cessar, sem parar, ou seja, todos os dias ele orava nesse propósito, com a intenção de receber a resposta de Deus. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Rebeca era estéril. E diz aqui, e o Senhor, o nosso Deus, ouviu as suas orações, que estava no plural, não no singular, ou seja, Isaque não fez apenas uma oração. Por causa desse problema que a sua mulher tinha de não gerar filhos. Ele fez várias orações, continuou orando, clamando, pedindo, suplicando, até que Deus ouviu as suas orações, porque está escrito aqui, e o Senhor ouviu as suas orações, oh glória, e Rebeca, sua mulher, concebeu, pôde gerar filhos. Olha aí o poder que tem a oração com a fé. Porque orar sem fé não adianta. E ter fé e não orar também não adianta. É a mesma coisa a fé sem as obras. É morta. Tem que ter fé e tem que ter obras. Ou seja, tem que ter fé e tem que ter ação. Isaque, ele tinha fé no Deus do seu pai, o Deus de Abraão. Porque Isaque foi ensinado pelo seu pai Abraão. Isaque aprendeu do seu pai Abraão.
Isaac viu a fé do seu pai Abraão. Isaac contemplou a comunhão, a intimidade que o seu pai Abraão tinha com o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. E aqui fala exatamente que Isaac, ao saber que a sua mulher não gerava filho, ao saber que ela tinha aquele problema, a madre estava fechada. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então Isaac, sabendo disso, ele começou a orar ao Deus do seu pai Abraão. Isaac teve fé, acreditou que Deus poderia mudar aquela história. Porque ele casou com Rebeca. Rebeca casou com ele. E eles queriam ter filhos, deixar descendente, deixar semente. Mas com o passar dos meses, com o passar dos anos, Rebeca via que não gerava. Então, Isaac, ao saber também que Rebeca não gerava, ele começou a orar em cima daquele propósito, daquela situação, daquele problema, daquela circunstância, daquele problema que ela tinha. Porque o problema não era com Isaac, o problema era com Rebeca. Mas Isaac estava do lado dela para ajudá-la. Porque os dois estavam juntos. Os dois serviam a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Então diz aqui, Isaac orou. Ele não ficou de boca fechada. Ele não ficou só no pensamento. Não, ele orou. Ele pôs o rosto no pó. Como diz a Bíblia, põe o teu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Isaac ajoelhou diante de Deus. E todos os dias ele orava neste propósito, nesta intenção, para que Deus intervesse, para que Deus viesse com providência, para que a mão de Deus tocasse no ventre de Rebeca, abrisse a sua madre, porque Deus abre madre. E Deus faz muito mais do que isso. A Bíblia diz que Deus ele faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Porque Deus abriu a madre de Sara. Isaac sabia disso. Que a sua mãe também não podia engravidar. Porque já era avançada em idade. Com certeza Abraão contou para o seu filho Isaac, Isaac, você é um filho da promessa, você é um milagre de Deus, você é promessa de Deus, a sua mãe e eu não poderia ter filhos por causa da nossa idade avançada. Mas Deus prometeu e Ele veio e tocou com a sua mão no nosso corpo, na nossa saúde. Ele tocou em nossa natureza humana e a sua mãe, mesmo velha, e eu também já avançada em idade, você nasceu, Isaac, através do milagre, da oração, da fé, da promessa de Deus. Então Isaac sabia de tudo isso. Então ele vendo que a sua mulher era estéril e que ela estava triste por ser estéril, então Isaac entrou em oração em cima daquele problema e ele falou com Deus do céu. Ele falou com Deus do seu pai Abraão. Com certeza ele falou, Deus, tu és o Deus do meu pai Abraão, o qual o Senhor já recolheu. E Abraão
o meu pai teve fé contigo, teve comunhão contigo, teve intimidade contigo, e ele não podia ter a mim, e a minha mãe Sara não podia ter a mim, mas eu estou aqui por um milagre, uma promessa do Senhor, porque o meu pai creu, o meu pai orou, o meu pai confiou no Senhor. Então eu estou diante do Senhor também orando pela minha esposa Rebeca, que não pode dar filho. Então Isaac entrou em oração. Está aqui, ó. E Isaac orou instantaneamente, ou seja, ele orou continuamente, sem parar. Todos os dias ele orava para que Deus entrasse com providência naquela situação, na sua família, no seu lar, no seu casamento, na vida de Rebeca. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu as suas orações, olha aí, Deus ouviu as suas orações. Então Isaac não parou de orar até que aquele problema fosse resolvido, até que Deus abrisse os céus e enviasse o socorro, a providência e a bênção. E assim aconteceu. Assim aconteceu a palavra do Senhor. Deus abriu a madre de Rebeca. Como diz aqui o versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Olha aí. Então nasceu, foi 2 de uma vez. Rebeca pediu um filho. Isaac pediu um filho. Veio 2. Veio dupla honra. Veio a bênção dobrada. Então é assim que Deus faz, quando você ora, quando eu oro, quando nós buscamos a Deus naquele propósito para Deus salvar a família, libertar a família, abrir uma porta de emprego, trazer uma cura, uma libertação, uma transformação, uma solução de um problema, uma causa na justiça, uma causa perdida, né? Deus vem com poder e autoridade e através da oração Ele muda a situação. É o que Jesus ensinou, a parábola daquela viúva que todo dia batia na porta daquele juiz, perturbando aquele juiz todos os dias, para que aquele juiz fizesse justiça na vida dela. E a Bíblia diz que aquele juiz não temia Deus nem respeitava os homens, mas por tanto aquela mulher bater na sua porta todos os dias, ela importunava ele, até que ele, não querendo mais ouvir aquela mulher bater na sua porta, chamar por ele, ele se levantou e foi lá e fez justiça na vida daquela mulher e ela alcançou a sua bênção. Assim é Deus. Jesus diz: assim é Deus, assim é o vosso Pai que está no céu. Não fará justiça aos que clamam a Ele, aos que oram a Ele de dia e de noite? Então é assim que Isaac estava orando de dia, de noite, de tarde, naquela causa, para Deus entrar com providência. E aqui diz: e Isaac orou instantaneamente ao Senhor, não foi ao homem, não foi aos governantes, não foi a uma instituição, não foi ao sistema, não foi à mídia, não, aqui foi o Senhor Deus. Ele orou ao Senhor Deus por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, gerou filhos, concedeu. É assim que Deus faz. Quando você ora, quando eu oro, quando oramos e buscamos a Deus ali, insistindo diante de Deus, prosseguindo, avante, perseverando, Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência através da sua fé e da sua oração, porque Isaac teve fé, mas ele orou também. Ele teve fé e orou. Ele orou com fé e Deus abriu o céu. Deus veio e mudou a história da vida de Isaac. Olha que bênção!
Não foi fácil para Isaac, não foi fácil para Rebeca. Foi uma luta travada, né? Porque naquela época a medicina não era como hoje, né? Era difícil. Uma mulher que não gerava filho era uma tristeza, era uma vergonha para ela. E Isaac também se sentiu triste ali ao ver a sua mulher naquela situação, com aquele problema. Então, hoje é a mesma coisa. Tem coisas que a medicina não pode fazer na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família. Tem coisas que a justiça, o juiz, o advogado, as autoridades não pode fazer na sua vida, na sua família. É só Deus. Mesmo que hoje a ciência está avançada, mesmo que hoje a tecnologia está avançada, mesmo que hoje muitas coisas na Terra traz até facilidade para a gente, mas tem coisas que só Deus vai fazer, tem coisas que só Jesus vai fazer. Como diz a palavra, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, ore, meu irmão, ore, ore, ore na sua casa, ore na igreja, ore no seu trabalho, ore dentro do seu carro, ore dentro do ônibus viajando, ore dando um passeio, ore viajando. Você pode orar sem cessar, você pode orar. Você está dentro do ônibus, você está dentro do carro, enfim, onde você estiver, você pode orar com o seu pensamento, com o seu coração diante do Senhor. Como diz a Bíblia, orai sem cessar. Então você pode orar sem cessar nessa causa, nesse problema, nessa situação, nessa adversidade que você está enfrentando, que a sua família está enfrentando, seja qual for. O Deus que mudou a história de Isaac pode mudar a sua, a minha, a nossa, da família, do povo de Deus, através da oração e da fé. Isaac não orou só uma vez, ele continuou orando até que Deus ouviu, como está aqui, e Deus ouviu as suas orações. Então ele orou todos os dias, todo momento que ele tinha oportunidade, ele orava e clamava a Deus, e Deus abriu o céu, enviou socorro, enviou a providência. E a Bíblia diz que Isaac esperou 20 anos, olha aí, 20 anos ele esperou para acontecer esse milagre na vida da sua esposa. Ou seja, com 40 anos, ele casou. E com 60 anos, ele teve os 2 filhos. A sua mulher pôde gerar. Ou seja, Isaac não desistiu. E às vezes a gente desiste de primeira. Às vezes a gente quer parar. A gente quer voltar atrás. A gente quer recuar. E Isaac orou durante 20 anos para que esse milagre viesse de Deus. Porque remédio não tinha, os homens não podiam fazer nada, a medicina daquela época não podia fazer nada, ninguém podia, a não ser a mão de Deus. Então hoje tem coisas que só a mão de Deus pode fazer. Tem coisas que só a mão de Deus pode curar, libertar, resgatar e socorrer. Como diz a palavra do Senhor, venha a tua mão, Senhor, me socorrer. Salmo 119. Então, Isaac esperou 20 anos para receber essa bênção, essa promessa. E às vezes você está esperando, eu estou esperando, nós estamos esperando algo da parte de Deus em nossa vida espiritual, emocional, financeira, familiar, profissional, psicológica, física, enfim. Continua orando, irmão. Tenha fé e continua orando com fé. Não ore sem fé. Tenha fé e continua orando. Ore, mas tenha fé. Porque o Deus que fez na vida de Isaac, porque Isaac aprendeu com seu pai Abraão, né? Ele sabia que o seu pai Abraão também passou por isso, e ele aprendeu, ele ouviu o testemunho do seu pai. Que o seu pai orou e creu, e Deus veio e mudou a história, e deu também Abraão a Isaac. Né? Nasceu o filho da promessa. Então Isaac também dobrou os joelhos, prostou-se diante de Deus, adorou a Deus e continuou ali, 20 anos orando
por essa causa, orando por uma causa. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Na família, no emprego, na vida sentimental, conjugal, familiar, espiritual? Qual é a sua causa? Continua orando. Ah, não veio ainda, continua orando. Não chegou ainda, continua orando. Está demorando, continua orando, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isaac esperou 20 anos. Talvez para ele era muito. Talvez ele já estava agoniado, angustiado, triste. Deus não me responde, Deus não ouve, Deus não atende, Deus não vem, Deus não faz, Deus não realiza. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo desse sol, debaixo desse céu. Então Isaac esperou 20 anos. Talvez para Deus foi 20 dias. Talvez para Deus foi 20 meses. Para Isaac foi 20 anos, mas Deus sabe o tempo e Deus sabe a hora certa, né? Então Isaac orou instantaneamente, continuamente, sem parar. Ou seja, todos os dias ele orava. Ele orava de manhã, de tarde, de noite. Quando ele tinha oportunidade, ele orava e falava com Deus. Ele lembrava a Deus. Não é que Deus precisa ser lembrado, porque Deus não se esquece jamais. Mas ele falava, insistia com Deus, como o próprio Jesus contou uma parábola dizendo: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, meu irmão, eu e você, vamos orar sempre e nunca desfalecer. Sei que às vezes vem o desânimo, a frieza, a fraqueza, até a falta de fé. Às vezes a gente olha para um lado e para o outro e não vemos nada acontecer, um sinal, nada. Mas Deus está fazendo. Às vezes Deus não vai te dar um sinal. Deus está em silêncio, como ficou em silêncio com Isaac, mas depois de 20 anos, Deus respondeu. E às vezes Deus está em silêncio. Ah, me dá um sinal, Deus, me dá um sinal. E às vezes Deus não vai te dar um sinal. Como os escribas e fariseus pediu para Jesus: Senhor, dá-nos um sinal. E Jesus disse: nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? Então, às vezes, Deus não vai te dar um sinal. Deus está em silêncio para ver se você vai perseverar em oração. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, alcançará a bênção, a salvação, o milagre. Perseverar na oração e perseverar na fé. Amém, meus irmãos? Então, medite nessa palavra, Gênesis 25, versículo 21. E Isaac orou instantaneamente, continuamente ao Senhor Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma, que muda a situação, que muda a vida, que muda qualquer problema, que resolve, que entra com justiça e com autoridade. Olha que coisa linda. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor teu Deus por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Deus ouviu as orações, como está em Salmo escrito, não me lembro o Salmo agora, mas diz: ao Deus que ouve as orações. Ele ouve as orações. Ele ouve. Amém, meus irmãos? Fique na bênção, fique na paz. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus faça companhia a todos vocês, todos nós, filhos, famílias, parentes, irmãos em Cristo, a igreja e o povo de Deus, em nome de Jesus. E que Deus responda às suas orações, persevera na oração e na fé e na obediência à palavra de Deus. Amém? E não se esqueçam, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh glória, a paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus permitir, como disse o apóstolo Tiago, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto
ou aquilo. Tudo está nas mãos de Deus. Amém? Fique na paz. Obrigado. E compartilhe esse vídeo. Ouça essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém. Glória.